Aleluia, como é bom poder ouvir a palavra de Deus. Nós estivemos em Campinas algumas semanas atrás, na escola Ramá, escola de profeta. Então, nós aprendemos algumas coisas, né, pastor Gil? Sempre que a gente vai numa escola, quando a gente vai numa escola é para quê? Para aprender. Fala, eu vou na escola para aprender. Amém? Eu aprendi muitas coisas. Deus ministrou ao meu coração muitas coisas, e uma das coisas que eu entendo é que eu sou profeta do Senhor. Amém? Eu sou profeta de Deus. Você também é profeta de Deus. Você precisa entender isso. Aleluia. Isaías 59, nós estamos ministrando sobre Isaías 59, versículo 5. É o versículo chave daquilo que nós estamos ministrando. Pode abrir a sua Bíblia. Também a projeção vai estar aqui nos ajudando. Mas é importante, né, nós entendermos que esse é um texto que há poucas pregações a respeito desse versículo especificamente. Eu sei que há um contexto aqui. Deus está usando o profeta Isaías para falar ao povo de Israel como nação, não é? A nação estava distante de Deus. Isaías 59, a palavra de Deus vai revelar que os pecados e as iniquidades daquele povo estava separando de Deus. E às vezes as pessoas, elas dizem assim: por que Deus não me ouve? Por que Deus não ouve a minha oração? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre ouve a sua oração. Deus sempre ouve a oração, sua, minha. Agora Ele responde quando Ele quer, porque Ele é Deus. Amém? Deus vai responder a tua oração, não é? E Ele vai te dar algumas respostas. Ele pode dizer não para você. Ele pode dizer sim para você. Ele pode dizer espera. E Ele também pode não te responder nada, deixar você no silêncio, não é? Ele pode se silenciar. E a Bíblia diz que os pecados, Isaías 59, vai falar sobre isso. Aqui diz assim, versículo 2, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. O que escondeu o rosto de Deus? Foram os pecados do povo, ou seja, os meus pecados me separam de Deus. As minhas iniquidades, aquilo que eu guardo no meu coração, que é uma raiz, né, de iniquidade, que gera pecados, que gera uma vida contrária à vontade de Deus, que mexe com a minha estrutura espiritual, não é verdade? Isso me afasta de Deus. Deus não se afasta de você. Deus está sempre querendo te trazer para perto dele. Olha que ele vai dizer assim: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa te ouvir. Entenda o que Deus está falando com você? Deus está sempre querendo te trazer para perto dele. Fala assim: Deus me quer levar para perto dele. Fala aleluia. Amém, irmão? Se você não falar aleluia, você não está confirmando. Fala aleluia. Ô glória. Você é livre nesse ambiente, irmãos. Se expresse para Deus. Você sabia, se você não verbalizar aquilo que está no seu coração para Deus, no mundo espiritual, olha, isso tem um efeito enorme quando você verbaliza, quando você diz. O inimigo, o diabo, ele vai correr, ele vai bater em retirada, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E uma das armas que a gente resiste ao diabo, além de uma vida santa, é através da minha voz, através da minha verbalização, ou seja, da profecia, da própria palavra de Deus, tá bom? Então, assim, quando você estiver ouvindo algo que Deus falou contigo, que Deus fala ao seu coração, não tenha vergonha de dizer: é assim, eu creio, amém, aleluia, amém? Deus seja louvado. O inimigo espuma pela boca quando um crente começa a se libertar e sai do espírito da religiosidade. Porque uma das consequências
de você chocar um alvo de serpente é isso aí, olha. Eu vou colocar algumas consequências para você. Primeira consequência de quem choca ovos de serpente, Isaías capítulo 5, 59, 5. Pode colocar para mim. O que a Bíblia diz? Chocam ovos de cobra, tece teias de aranha, quem comeu seus ovos morre. De um ovo esmagado sai uma víbora. Chocam ovos de serpente. Para quem está aqui pela primeira vez e nunca ouviu uma ministração sobre isso, né, e aquilo que eu estou ministrando, eu quero dizer que a cobra ela não choca seus ovos. Ela sai, ela viaja, ela caminha, ela vaga quilômetros para achar um lugar propício para depositar os seus ovos. E aquele lugar, ele precisa ser propício, ele precisa ter uma temperatura ideal. E através daquela temperatura, daquele lugar, se ele ficar protegido, aquela víbora vai sair sozinha. E ela vai sair sozinha, quebrar a casquinha, vai ficar ali esperando uma presa para quê? Para ela picar, né? E também se alimentar. E ela vai crescendo. Aí ela se torna uma víbora maiorzinha e ela já tem a capacidade também de fazer a mesma coisa, de percorrer caminhos, de andar, não é? De procurar presas. E uma das presas é também as pessoas, quando elas passam, serem picadas, né? Envenenadas. Então as cobras, elas fazem isso. E a cobra na Bíblia é uma figura de Satanás, tá bom? A cobra na Bíblia é uma figura de Satanás. Tem vários textos na Bíblia, nós podemos passar esses textos para vocês, que vai falar que a cobra, a serpente, é o diabo. Então, imagine você que o diabo ele vive procurando como uma serpente, vagueando, né? Aonde? Nas nossas mentes, né? No nosso meio, no nosso trabalho, na nossa casa. E ele vai procurar um lugar o quê? Propício. Fala comigo, um lugar propício para depositar os seus ovos. Tá? O que pode ser um ovo de serpente, pastor? Um espírito, por exemplo, de confusão lá no seio da tua família, por exemplo, na cabeça do teu marido, uma desconfiança, um pensamento. Ele olha para você, você está saindo, vai trabalhar, ele fica preocupado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim, não é? A nossa mente é um campo fértil. Então o diabo coloca lá uma desconfiança pela sua esposa. Você começa a imaginar coisas, o diabo vai alimentando. Quando você começa a alimentar e a pensar coisas a respeito da sua esposa, por exemplo, ela está me traindo, não é? Eu já vi história, irmãos, de marido me contando que já seguiu a esposa e vigiava ela. Até ela chegar no trabalho, porque ele achava que ela não estava indo para o trabalho. Que coisa terrível. E você acha quem faz isso? O diabo. E assim também a esposa com o marido, tá? O marido sai e ela fica, puxa, será para onde foi? Será que ele está no trabalho mesmo? Aí sabe o que hoje você faz? Você manda um zap, faz uma perguntinha, né? Amor, você está onde? Sabe essa perguntinha assim? Bem sutil, né? Vou perguntar para ele de maneira bem sutil, vou descobrir onde ele está. Você sabe que isso aí, presta atenção, irmão, isso aí pode ser um ovo de serpente que está na tua mente. O diabo pode estar querendo destruir a confiança que você tem no seu esposo e na sua esposa. Quando você faz isso, o diabo vê. Pode ser que seu esposo não vê. A sua esposa não vê. Mas o diabo vê. Ele percebe. Ela está desconfiada. Ela não confia nele. É assim. Presta atenção que eu estou falando para você. É desse jeito. E os demônios, eles vão fazer o quê? Conspirar para que aquilo que você está imaginando, presta atenção, ele vai trabalhar na sua mente de tal forma que você vai ter a
convicção que aquilo é verdade. Fala misericórdia. Fala, caia por terra. Em nome de Jesus. Hoje, Deus, o Espírito Santo, vai tirar da minha mente esse ovo de serpente. É isso, irmão. Então Deus, Ele quer trazer cura sobre nós. E a primeira consequência de alguém que choca ovo de serpente é desolação, abatimento e tristeza. Irmãos, depois que eu estudei aqui, meus amados, eu só tenho um pincelado. Na verdade, depois eu quero até passar para o pastor Gil, se ele quiser também agregar isso, estudar mais, né? Eu acredito que ele vai enriquecer mais, que ele tem uma bagagem enorme. Mas aqui tem mais ou menos assim uns 10 estudos só sobre isso desenvolvido. Então é o seguinte, sobre vários assuntos que estão relacionados a isso. Olha, presta atenção, desolação, abatimento e tristeza. Isso aqui é uma ação do diabo para matar você. O diabo veio o quê? Para matar, roubar e destruir a sua vida. Ele quer destruir você, ele quer te abater, ele quer te jogar para um lugar de desolação, de abatimento, de tristeza profunda, levando você a uma depressão, a uma crise. Então, veja, essa é a primeira consequência de alguém que está chocando um ovo de serpente. Irmãos, eu consigo identificar rapidamente que isso às vezes é algo que está depositado na mente. E às vezes ele está já em um processo. Presta atenção, é um processo. Primeiro processo é que o ovo está depositado. Segundo, a Bíblia diz que a vibra, lá no versículo 5, o que é que ele diz? Que quebra no tempo certo. Por exemplo, se você alimenta desolação, tristeza, desolação. E aí sabe o que acontece? Já deu o tempo de sair uma víbora. Então a víbora vai sair e o que é que ela vai fazer? Matar você. Quantos aqui já viu uma pessoa morrer de tristeza? Quantos aqui já viu uma pessoa dentro do quarto há 1 ano, 2 anos, sem abrir a janela? Eu lembro de uma mulher que ela estava nessa situação, ela estava abatida. A sua filha se converteu na igreja e aí um dia ela disse assim, eu sempre gostei desse trabalho de visitar as pessoas que chegam na igreja, que estão vivendo esse momento de batalha espiritual. E eu me dedicava no início do meu ministério muito a isso, né? Foi um tempo precioso, eu e minha esposa. Eu era um verdadeiro caça-demônio. Verdade. Se eu contar algumas histórias aqui, vocês vão sair daqui até com medo, arrepiado. Presta atenção. Aquela mulher, ela estava há 2 anos dentro do quarto. A sua filha já não sabia mais o que fazer. Ela não saía de casa para nada. Tudo era a filha que fazia. Observe o que esse texto diz. No capítulo 59, versículo 10, a Bíblia diz que quem choca um ovo de serpente, ele é como cego, olha, caminha e apalpa os muros. Ou seja, presta atenção, o que ele está dizendo aqui? Tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Ou seja, a pessoa perde totalmente a visão. Entende? Ela não sabe para onde vai, as vistas dela, por exemplo, ela se torna cega espiritualmente, ela fica perdida, não é? É aquela pessoa que ela anda, vagueia, irmãos, e isso também a gente chama espírito de vagabundo, ou seja, é aquela pessoa que não sabe para onde vai, tudo que ela começa, ela não termina, ela não tem um rumo, ela não tem um norte, ela não consegue estruturar a sua vida em nenhum nível, ela não consegue planejar nada, porque ela está como cego. A serpente já está em um outro nível. Qual é esse nível? De envenenamento. Por exemplo, ela já está destilando veneno. Ela não somente está cega, ela não somente não sabe para onde vai, mas ela também está contaminando e matando outros. Conhece alguém assim?
Você conhece? Alguém que contamina outras pessoas porque ela já está nesse nível de veneno, e a pessoa, quando está debaixo de um veneno, amados irmãos, é muito difícil tirar uma pessoa quando ela está debaixo de um veneno de uma serpente. Porque ela recusa ouvir alguém. Ela fecha os seus ouvidos. Ela está tão contaminada que ela não abre a possibilidade para que o pastor, o seu líder de célula, alguém que ela considera como alguém especial, alguém que tem discernimento, uma pessoa madura que possa ajudá-la, ela não quer, porque o veneno já tomou conta da vida dela. E ela só quer acabar com a dor. E aí ela começa a matar todo mundo que está em sua volta. Ela envenena todos. Os filhos. Você pode olhar que os filhos vão para a escola e aí os filhos começam a reagir da mesma forma que os pais são. Naturalmente, às vezes os filhos que dão trabalho na escola, você pode olhar que o problema está em casa. Começou com o pai. O pai transfere para o filho esse veneno. Então ele começa a copiar, ele começa a ser igual. Irmãos, se nós formos sacerdotes, nós vamos ter sacerdotes. Se nós formos porta de bênção, nós vamos ter sempre pessoas que vão nos copiar. Mas também nós podemos também semear sementes de malignidade, não é? De desconfiança e de morte para a vida das pessoas. Primeira consequência, desolação, abatimento e tristeza. Será que você não está assim? Como você tem vivido? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? As pessoas gostam de estar perto de você? Ou você está sempre com a cara fechada? Com a cara de maracujá murcho? Que vem para a igreja assim, enfunado. Você sabe o que é isso, enfunado? Não sei se esse palavreado é lá da Bahia. Enfunado, né? Pelo amor de Deus, irmão, você está na igreja. Desenfuna, irmão. Abre um sorriso. Vence isso em nome de Jesus. Arranca isso do teu coração. Deixa o Espírito Santo te batizar com alegria. Deixa o Espírito Santo trazer no teu coração uma unção de graça. Olha, chega alguém que tem o prazer de sentar perto de você, não é, João? João chegou, sentou perto de mim assim, né? Eu abracei ele, cabra cheiroso, né? Sabe por quê, irmão? Porque nós nos tornamos amigos aqui na igreja. Nós nos tornamos amigos. Eu cuidando dele, pastor Gil cuidando dele. Posso falar, né, João? Claro que eu posso. E o João está aqui vivendo um momento especial. Aí todas as vezes que a gente se vê, a gente tem vontade de estar junto. Eu passo 2 dias sem ver João, eu mando um zap para ele, eu falo assim, João, estou com saudade de tu. Vamos pedalar? Vamos fazer isso? Vamos tomar um açaí? Fui tomar um açaí com ele. Irmãos, eu enchi o pote assim e quase tive que levar para casa. Falei, meu Deus do céu, tanto açaí. No outro dia eu fui obrigado a fazer um pedal, porque eu fiquei com crise de consciência, né? Mas que coisa maravilhosa, irmãos. É quando a gente encontra alguém que passou por esse processo de libertação. Mas quando o João entrava na igreja, irmãos, o João sentava lá no canto. Sim ou não? Sim. Sentava lá no canto. E o João só olhava para frente. O João não olhava para o lado. Aí o João começou a olhar para o lado. Mas uma das coisas mais lindas, assim, que o João um dia me disse, assim, né? E eu lembro que um dia eu estava sentado aqui. E eu estava nesse momento difícil na minha vida, já bem no auge dele. O João atravessou a igreja aqui e me abraçou e disse assim, pastor, você é uma referência para a minha vida, porque eu te vejo sempre sorrindo. Irmãos, você pode mudar um ambiente. E a gente não prega no púlpito. Não é no púlpito que a gente toca nas pessoas. É fora dele. Eu não preciso estar no púlpito para ser bênção na vida desta igreja. Eu
Eu fico super tranquilo quando eu fico sentado aí. É tão confortável. E o pastor Gil ainda colocou essas poltronas macias, irmão. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa, né? Você senta aqui, nem dá vontade de levantar. Que coisa boa, né? Então é melhor sentar, ficar ouvindo. Mas de vez em quando o pastor Gil diz, não é você que tem que pregar hoje, você tem que pregar, né? Aí eu já estou com 25 anos aí na caminhada, eu tenho que pregar. Aí eu venho para o púlpito. Aí eu falo assim, eu preciso ser bênção na vida da igreja. Aí eu vou orar, eu vou pedir de Deus palavra. Amém? Segunda consequência, perda da paz e do discernimento. Fala comigo, perda da paz e do discernimento. Lembra do primeiro? Desolação, abatimento e tristeza. Segundo, perda da paz e do discernimento. Você perde a paz e perde o discernimento. Pode observar que as pessoas que não têm discernimento, elas são perturbadas. Porque um ovo de serpente já foi gerado e ela já está debaixo do veneno. Ela é perturbada, ela perturba o ambiente. Ela é orgulhosa, irmãos. Mesmo que você tente ajudar essa pessoa, ela não aceita ajuda. Aparentemente, no primeiro momento, ela aceita, mas depois que você vira as costas, ela começa a falar mal de você. Está achando que eu sou... Olha, veio aqui na minha casa, fez isso, sei o quê. O que ele está achando que eu sou? Não é? Veio aqui trazer uma palavra para mim, né? Orar. Será que o pastor está pensando que eu estou em pecado? Isso é atitude de quem realmente está em pecado. Porque se você não está em pecado, você fica em paz e dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo para o pastor Gil, eu vou voltar para Campo Mourão. Porque em Campo Mourão, o pastor Gil ia lá na minha casa, e ele sentava e deitava assim no sofá, e jogava as pernas para cima, e ele ficava ali horas, e a gente tocava violão, a gente ficava junto, comia cuscuz. Mas depois que eu mudei para cá, o homem não vai mais lá em casa nem comer cuscuz, nem ficar lá no sofá. Ele disse que vai, estou esperando. Mas, irmãos, é isso. Nós precisamos entender que o diabo, ele quer que você não tenha paz, nem discernimento. Está aqui, se você ler o capítulo de Isaías 59, você vai ver todas essas consequências aqui nesse texto que eu estou falando para você. A pessoa perde a paz. A Bíblia diz que eles perderam a paz. Não havia paz nele e, consequentemente, o discernimento desaparece. Isaías 59, versículo 8. Desconhece o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Vou repetir. Isaías 59, 8. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, e fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Assim é todo aquele que choca ovo de serpente. Quando você olhar para uma pessoa e ver que ela não tem discernimento e que ela está totalmente perturbada, mostre para ela em amor, claro, amados irmãos, sempre em amor. Pense no que eu falei no início. Deus sempre quer recolher e nos trazer, estender a sua mão e nos trazer para perto dele para nos curar. Presta atenção. Estava lá no congresso. Pastor Agostinho Soler, Campinas. Faz 20 anos que eu conheço o pastor, que estava recebendo o congresso, que recebe lá todos os anos a escola Ramá. Aquele homem é um homem especial para mim, para minha família. Ele viu o Arthur pequenininho. Ele viu todo o processo que nós passamos, caminhou comigo uns 10 anos. Simone, sua esposa, maravilhosa, seus filhos nasceram. Também passei com ele em vários momentos. E eu estive agora lá em Campinas, pastor Gil, quando ele me encontrou, a primeira coisa que ele fez, ele me abraçou, me deu um beijo no rosto e chorou comigo. Mas durante o culto, em uma das ministrações que nós estávamos orando, o pastor me colocou debaixo dos seus braços e começou a fazer uma massagem aqui no meu peito.
Falei, isso tá bom, né? Tá gostoso. E ele é muito carinhoso, um homem de 60 anos. Só de chegar perto dele, irmão, a gente sente a doçura de Deus na vida dele. É uma coisa incrível. O pastor Agostinho transmite uma paz tão grande de Deus, porque ele é um homem de Deus, que todo mundo quer estar perto. Ele prega sentado na igreja. E quem falou isso foi o profeta Bertelo. E ali ele começou a fazer essa massagem. Aí eu olhei assim para ele e falou assim, filho, fica aqui, quietinho. Sabe essa massagem que eu estou fazendo? É porque Deus está curando o seu coração. Irmãos, e foi realmente uma cura de Deus. Nós voltamos de lá. Desde que nós voltamos de lá, eu estou muito mais fortalecido. Eu tenho chorado menos. Hoje, por exemplo, nós teríamos uma festa, com certeza com um bolo, com tudo. Calu nunca deixou passar uma data de casamento. Foram 31 anos casado, 32 de convivência. Em 31 anos, nós nunca passamos em branco uma data de casamento. A Lu sempre fez um bolo, chamou pessoas queridas que estavam em nossa volta. E ela pegava uma parede, colocava lá e colocava as bodas, fazia um bolo e ela enfeitava tudo e fazia eu ficar bonito, e ela também. E a gente tirava foto e comemorava aniversário de casamento. Para ela era uma grande festa comemorar aniversário de casamento. Então ela sempre fazia isso, mas eu senti que ali eu fui curado. Curado por Deus, Deus curou, Deus tocou em mim, Deus tocou na minha vida. Naquele momento eu senti a cura de Deus sobre mim. Então nós precisamos entender que Deus, Ele cura, Ele restaura, Ele quer arrancar das nossas mentes todo o ovo de serpente. Observe nesse texto, Isaías 59, a Bíblia diz que, versículo 9, por isso a justiça está longe de nós, a retidão não nos alcança. Por que ela não nos alcança? Por que ela não nos alcança? Olha, porque nós estamos procurando, mas tudo são trevas. Buscamos claridade. Observe aí, né? Buscamos claridade. Espera aí um pouquinho. Aí. Buscamos claridade, mas tudo são trevas, mas andamos em sombras densas. Primeira consequência que eu falei foi desolação, abatimento, tristeza. Segunda consequência, perda da paz e do discernimento. Os corações mais frios e duros são aqueles que um dia foram amados, abertos, felizes em conhecer o Senhor. Agora, por causa do pecado, pelos ovos que chocaram, não querem mais ouvir falar do Senhor. Um dia provaram da paz de Deus e nada mais lhe agrada. Não tem casa, quando não tem mais em casa com a sua família, não tem paz no emprego, não tem paz com Deus. Nada mais funciona, não se realiza no trabalho, nem no casamento, nem na igreja. Presta atenção, isso é um processo. A pessoa fica realmente perdida, irmãos. Eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de crentes. Por que existem tantas pessoas mortas dentro da própria igreja? Mortas. Quantas pessoas que a gente tem encontrado que estão tendo experiência com Deus nesse momento que nós estamos vivendo agora, que elas estão dizendo, pastor, eu estava morto. Estava morto. Irmãos, o ambiente da igreja é um ambiente muito bom. Todo mundo que chega na igreja, ele é bonito. Aqui não tem feio. Sim ou não? Vocês tiveram dificuldade de dizer assim, né? Sim, o povo de Deus é um povo lindo. Quando você chega na igreja assim, as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, como aquele irmão é agradável, como você é bonito. Eu lembro quando cheguei na igreja, feio pra caramba, né?
Aí todo mundo dizia assim, Jesus te ama. Eu me sentia a melhor pessoa do mundo. Eu falava assim, puxa, eu sou lindão, né? Legal. Gostei dessa igrejinha aqui. As meninas me abraçavam e diziam, Jesus te ama, e eu também. Aí eu ficava mais empolgado ainda. Não é verdade? É verdade. Aqui não tem feio. Você já viu alguém aqui chamando alguém pelo apelido? Não. Mas lá fora, você é quem? O orelhudo, o cabeção. Não é? O pé grande. Cheio de apelido. No serviço, os seus colegas colocam um apelido em você. Quando você chega. Não é? Se você come demais, eles vão te chamar de urso. Não é verdade? Se você é uma pessoa magra demais, vão te chamar de palito. Né? Se você é bombadinho, eles vão te chamar de bombadinho. Né? Viciado em academia. Né? E outras coisas mais. Mas aqui na igreja, irmãos, as pessoas se acostumam. E aí elas vão para uma igreja. E ali elas se acostumam. Mas Deus não te chama para fazer parte de uma igreja e apenas esquentar a cadeira. Deus te chama para cumprir um propósito muito maior. Ele quer curar você, restaurar você completamente. Ele não quer apenas que você venha para a igreja e diga, eu aceitei Jesus e agora eu quero batizar, e você batiza e você acha que está tudo bem. É interessante, eu experimentei isso, eu acredito que o pastor Gil também viu muito isso e vai ver. As pessoas vão se batizar, a gente vai encher as fileiras aqui de pessoas para batismo, nas células. Eu já tenho gente para batizar na célula de novo, já estou orando por isso, por a vida de uma pessoa para batizar na célula. Não só uma, mas 2 pessoas eu estou orando por isso. E eu creio que Deus vai abrir e vai tocar no coração dessas pessoas. E eu vou batizar esses irmãos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mas eu quero que eles entendam que eles apenas não precisam somente batizar para se sentirem, agora eu estou salvo, né? Deus me salvou e agora está tudo bem. Não, Deus me salvou e me chamou para cumprir o seu propósito. Meus irmãos, o propósito de Deus precisa ser estabelecido através de mim e através de você. Qual é o propósito? Deus tem um propósito na minha vida. Sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? De você ser um instrumento de Deus aonde você estiver. É na sua casa, no seu trabalho, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Teu trabalho será o teu púlpito, teu gabinete lá, teu emprego, na tua sala. Se você é pedreiro, lá você vai evangelizar, você vai estar lá como pedreiro, vai pegar, cantar, vai louvar, vai adorar. Amados irmãos, onde você for, quando eu estou pedalando, eu estou louvando a Deus. Eu lembro que eu ia no meio de um grupo de pessoas assim, e eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus para esse pessoal aqui? Os caras andavam rápido demais, né? E eu tive que pedalar mais rápido também para ficar pertinho deles. Eu falava, ou eu morro, Jesus me leva para a glória, ou eu ganho esses caras para Jesus. E aí eu acelerei no pedal já, que eu fui ficando bom também. Meu Deus do céu. Mas eu precisava falar de Jesus. Às vezes a gente entrava num lugar assim que diminuía o ritmo, aí eu começava a cantar. Ao único que é digno de receber. Aí o povo, o pastor está cantando, né? Falei, glória a Deus, aqui eu estou cantando, irmãos. Aí eu começava a evangelizar através da música, né? Cantando hinos, cânticos. Aí alguns começavam a diminuir o ritmo da bike para ficar perto de mim, para ouvir as músicas. E aí, irmão, eu sou igual papagaio, eu pedalo e converso, eu pedalo e converso, pedalo e converso. Quem anda comigo tem que bater papo, porque eu converso. Se não conversar, eu converso sozinho. Eu converso pelos dois. E aí pronto, eu mesmo falo, eu mesmo respondo. E aí vai o negócio andando e eu vou me aproximando da pessoa. Daqui a pouco eu já estou com o telefone dela. Primeiro pedal eu já fico amigo. Eu tenho um amigo aqui que eu já apresentei para o Gil. Um dia eu pedalando, ele passou rápido, eu acelerei. E aí eu comecei a bater papo com ele. Hoje é meu amigo. Ontem nós falamos pelo Zap. Eu estou com saudade de você. Olha que coisa linda, irmão. Maravilhosa. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas começam a olhar para você e ver Cristo em você.
Aí um dia eu fui ali, por acaso, o Gil passou e falou, Rildo, vamos fazer uma visita ali no QG, o povo estava ali naquele período de, né, de gritar, de lutar ali, né, pelo Brasil. Aí eu vou lá, uma noite assim, né, tranquila. Aí quem que chegou lá, que estava lá? O pedaleiro. Aí ele me viu. Ele disse assim, é o pastor mesmo? É o Rildo? Eu falei assim, sou eu mesmo, irmão. Cara, que bom te encontrar aqui. Me deu um abraço e ali nós ficamos conversando. Aí ele disse assim, amanhã de manhã, cara, tu não pode vir aqui fazer uma oração? Eu falei, opa, estou aqui já. Aí eu ia lá de manhã, irmãos, eu falava 20 minutos de Jesus para as pessoas. Um dia ele falou assim, olha, não posso falar algumas coisas. Foi assim, os líderes abandonaram tudo aqui, o povo está aqui, não tem ninguém para dirigir aqui, você vem e não era evangélico não. Eu falei, olha, não tem problema, meu irmão, eu vou sim. E eu fui lá, preguei a palavra, falei de Jesus, dei testemunho. Hoje eu encontro as pessoas, às vezes estou no mercado, um dia eu estava no mercado, um homem passou por mim e disse assim, bom dia, pastor. Eu falei assim, caramba, bom dia. Aí depois eu fiquei pensando, de onde eu conheço ele? Eu não conheço, mas ele me conhece. E eu tenho quase certeza que foi lá do QG, que fazia parte do grupo que me viu lá pregando para essas pessoas. Entendeu? Então você precisa entender que você precisa cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Então quando você é liberto, Deus começa a te tirar dessa cegueira espiritual, que é a terceira consequência na vida de uma pessoa que choca ovos de serpente. Cegueira espiritual. 59:10, apalpamos as paredes como cego. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Chocar ovos de serpente torna a pessoa cega espiritualmente. Por onde anda, tropeça. Vive em trevas, sem rumo, sem saber para onde ir, cambaleando sem direção, cai por qualquer motivo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, presta atenção, que Jesus veio para isto. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Fala comigo. O Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. Amém? Vamos repetir aqui. Quais são as consequências de quem choca um ovo de serpente? Vamos lá, só algumas aqui que eu separei, tá? Primeiro, desolação, abatimento, tristeza. Quando você vê uma pessoa assim, começa a orar nesse sentido. Deus, tira esse veneno da sua mente. Liberta, quebra. Porque está aqui, ó. Está aqui. A pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Ela está abatida. Você não vai acabar de matar a pessoa não, irmão. Jesus diz que o pavio que está apagando, ele vai lá e ó. E aí, o fogo volta. Entendeu? É assim que Deus quer que você faça. Que você seja boca de Deus. Segundo, ele perde a paz. E perde o discernimento. Quando você vê um crente debaixo de essa perturbação que hoje as pessoas chamam de ansiedade, não é verdade? E tantos outros nomes mais científicos que existem para isso, não é? As pessoas estão vivendo uma crise, às vezes, emocional tão grande, não é? Síndrome de pânico e outras mais, que você não sabe definir nem explicar para alguém por que você está daquela forma. Você já se sentiu assim, irmão? Porque eu já. Eu nunca tive coragem de procurar uma outra pessoa. Sabe quem era a minha conselheira? Era a Lu. Eu deitava no colo dela e eu chorava, 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 chorava. E ela perguntava assim, amor, mas o que você tem? Eu falei, não sei. Mas eu chorava.
Porque eu estava perdido. Não havia paz em mim. Não havia paz. Quando você está perdido, você não tem paz. Você fica desorientado, desorientada, totalmente desorientada. E aí você só vai chorar e abrir o seu coração quando você encontrar uma pessoa de confiança. Por isso eu chorava no colo dela. Uma vez, irmãos, eu estava num ativismo tão grande na igreja. Eu pregava 7 vezes por semana. Eu tinha uma igreja e 3 congregações. Eu tinha 2 programas de rádio, não tinha internet. Eu tinha que me deslocar mais ou menos assim num raio de 40, 30 quilômetros, 3 cidades. Eu tinha 3 congregações, eu dava assistência nas 3 e pregava na igreja, na principal. E naquele ano, eu tive um início de síndrome de pânico. E não foi fácil eu aceitar. No dia eu dei entrada no hospital, graças a Deus, o médico que estava de plantão é meu amigo, o doutor Renato Baraldi, que pode estar nos assistindo, lá de Fernandópolis. Um dia ele vai estar aqui me visitando, já me prometeu, e a Cris, pessoas amadas, pessoas que é da nossa família, da nossa casa. Eu gritava e chorava e dizia assim: doutor, eu estou morrendo, faz alguma coisa por mim. E ele me levou lá para dentro, fez todos os exames, e ele dizia assim para mim: Hilton, não tem nada. Pelo amor de Deus, teus exames estão todos bons. Olha a tua pulsação, olha aqui, os teus sinais vitais estão todos normais, pressão normal e tudo. Eu falei: não, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, eu sentia meu corpo como se tivesse, sabe quando você pega uma bexiga murcha, enrolada, e você começa a soprar? E aí começa a soprar, soprar, e aquilo enchia assim o meu corpo, e eu sentia assim, irmãos, como se eu estivesse morrendo. E eu chorava e gritava. E de repente ele foi lá, né? Claro, me aplicou um calmante, aí eu dormi, descansei, fui para casa. E aí eu precisei de tratamento, de acompanhamento. Mas nunca tomei um remédio, uma medicação. Aí eu busquei ajuda de amigos, pastores, colegas de confiança para abrir meu coração, para falar, que eu não aguentava mais. Eu estava para desistir de pastorear, porque era muita coisa sobre mim, sobre os meus ombros. Aí eu comecei a dividir as tarefas, aí Deus começou a me mover daquele lugar para um lugar mais tranquilo. Mas passaram os anos, eu já também estava crescendo, aí quando eu me vi, eu estava na mesma situação. Né? A gente, como pastor, a gente vive correndo do ativismo, mas o ativismo sempre nos pega. Porque é nós mesmos que produzimos o ativismo. Não é a igreja, somos nós mesmos. A gente não sabe ficar sem fazer nada. A maior luta nossa é sair de férias. Irmãos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você dá um desespero, eu começo a andar para lá e para cá. Graças a Deus, hoje eu tenho uma bicicleta para pedalar, viu, já? Aí eu me mando. Mas a vontade que dá é voltar para ver vocês, para vir pregar, para visitar. Porque é uma coisa que nós amamos fazer e é difícil ficar longe. Domingo de férias, o pastor Gil não perde, ainda prega por aí. Né, Sofia? Olha lá, estou mentindo não. E era assim comigo também. A Lu me trancava dentro de casa e falou: você não vai sair. Eu falei: amor, eu já falei com o irmão que eu vou pregar. O povo descobre a gente, onde a gente vai. O povo quer que a gente prega. Pastor Rio está aqui, está lá no tal lugar. Chama ele para pregar. E aí vai lá, aquele jeitinho. A gente fala assim: ô irmão, eu vou lá. Né? E você acaba indo. Mas o tempo de descanso, a gente tem aprendido que a gente precisa de um tempo de descanso. E assim você também, tá? Deus possa te abençoar grandemente. Mas 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Se vocês têm alguma coisa, irmãos, na sua vida que você se identificou nessa noite, não é?
abatimento, tristeza, desolação, perda da paz, do discernimento. Você vê que você está debaixo de uma cegueira espiritual. O que é isso, a cegueira espiritual? Você não consegue, você lê a Bíblia, não consegue entender. Ouve um sermão, você não consegue guardar, tem dificuldade. Você precisa de Deus. Você precisa de um toque especial do